Cumprimento todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Diz amém. Estou na presença de Deus e de vocês para anunciar a boa nova de Deus, para alertar o espírito da humanidade que muitas vezes está dormindo, está esquecendo lá de cima e lembrando só daqui de baixo, que é a terra. Ô meus amados, preocupa mais com os céus do que com a terra, porque se você preocupar mais com a terra do que é os céus, quando você morrer, o seu espírito vai ficar junto com a carne, porque a carne nossa pertence à terra e o nosso espírito pertence aos céus, compreendeu? Então assim é que eu estou relembrando os irmãos aqui para esquecer da terra e lembrar do movimento dos céus, porque o movimento dos céus você vai movimentar para a eternidade e eternidade, séculos dos séculos, para o conjunto de Deus. Mas o movimento da terra vai ser passageiro. Ninguém de nós sabemos o dia do nosso chamamento, que nós fomos chamados para a morte. E da hora que nós morremos aqui na terra, o movimento da terra acabou, terminou, e se nós estivermos preparados com o movimento dos céus, que é o movimento de Deus, nós vamos regozijar o nosso espírito nos céus com Deus. E se nós tiver feito mais movimento na terra, a carne nossa vai ficar e vai puxar o nosso espírito, ele vai ouvir o som da trombeta e não vai poder dar conta de subir para junto de Deus que está nos céus. Então é isso que eu estou vivendo vocês. Volte para Jesus de verdade. Você que nunca voltou para Jesus, nunca aceitou Ele como único Salvador, como suficiente da sua alma e da sua vida, recebe Ele como seu único Salvador da tua vida, para você ser perdoado de seus pecados, suas culpas, porque pecador todos nós somos, mas Jesus entregou o sangue dele naquela cruz unicamente para resgatar a alma dos arrependidos, porque quando João Batista pregava na beira do Rio de Jordão e batizava a humanidade, os judeus, os fariseus mandaram um espião para poder perguntar a ele quem era ele. Eles chegaram onde João estava e falaram para ele: diz-nos uma resposta para nós voltar e dar para nossos chefes que mandaram perguntar a você, quem é você? Ele diz para eles: eu sou a voz que clamo no deserto. Endereitai os seus caminhos, endereitai as suas veredas. E eles dizem, mas como assim? Então você está batizando? Você é Deus? É o profeta Elias, o profeta Eliseu? Não, não sou. Então quem é você? Para nós dar uma resposta. Então ele dizia para eles: eu sou a voz que clama no deserto. E endereitai as suas veredas, e tudo que for torto será direito, tudo que for alto será baixo, e todo homem verá a salvação de Deus. Então João falava para eles assim: mas então por que você está batizando, sendo que você não é Deus? Falava: eu vos batizo com as águas por sinal de salvação, por arrependimento e remissão de vossos pecados. Mas vem outro mais poderoso do que eu, que batizará no fogo e no Espírito Santo, a quem eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dos pés deles. Então, vamos prestar bem atenção. Mas aí ele dizia assim: raça de víbora, por quem vos ensinou sair da ira vigorosa e da ira preeminente? Pregai penitência ao Senhor. Ele dizia assim: pregai penitência ao Senhor. Como vos poder escapar do inferno, sendo que não tem arrependimento? Volta ao Senhor, raça de víbora. Então ele falava raça de víbora, que significa raça de capeta. Então João pregava severamente para o pessoal. Ele era um homem cabeludo, era um homem barbudo, ele era um homem todo simples, as vestes dele eram de pelo de camelo e um cinto de couro cru na cintura. João era um cara todo simples, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele pregava essas palavras. Então, meus amados, vamos prestar atenção, que o batismo que João batizava, ele dizia assim: eu vos batizo com a água por sinal de salvação, de remissão e de arrependimento de vossos pecados. Então vamos prestar bem atenção nisso aí. Nós todos somos pecadores, mas nós precisamos de ser batizados para poder ter um testemunho de que nós se arrependemos dos nossos pecados. Porque senão, quando nós morremos, nós escutamos o som da trombeta, mas não conseguimos romper para aquele som
porque nós já estamos pesados. É como você tirar um grão por exemplo, de algodão, o grão é pesado e a lã é maneira. Você joga a lã para riba, você vê que ela vai voando e o grão vai cair na hora. Então assim somos nós. Se nós pesar o nosso pecado mais do que a livura das boas obras, vamos ser condenados para fora de Deus. Então é por isso que nós temos que voltar para Deus de verdade. Vamos ser um servidor de Deus de verdade. Deixe de ser ruim para os seus irmãos, deixe de ser perverso com as pessoas, deixe de fazer distinção de pessoas, porque se você também às vezes é convertido e recebeu a teologia aí e tem um sinal de doutor, de anelo no dedo e diploma na sua gibeira, e você fazer distinção, você está fora de Jesus, compreendeu? É a Bíblia que fala. Você está fora de Jesus, porque se você não guardar o mandamento de Jesus original, e você pregar a palavra original também, você vai ser lançado fora, vai ser vomitado. Lá no livro do Apocalipse, Jesus diz que todos mornos e frios vai ser vomitado pela boca dele. Só vai ser salvo os quentes. Quente quem é? São aqueles que obedeceu a palavra dele e guardou com fervor. Então ele vai purificar a alma dele. Você pode ter um sinal que você tiver, que se você não tiver guardado os mandamentos de Deus com perfeição, jamais você vai entrar lá no reino de Deus. Você pode ter dominado 3.000 ovelhas, ou até 20 ou 30 mil ovelhas, mas muitas daquelas ovelhas podem entrar no reino e você ficar, porque você fez distinção de pessoas, você fez de grande, você fez de famoso, e Deus não salva ninguém por fama, porque todos aqueles anciões que quiseram ter fama de doutor, quando eles ouviam Jesus pregando, Jesus não tinha a doutrina deles, Jesus não tinha a leitura deles da terra, Jesus não tinha a teologia que eles tinham, Jesus não tinha o diploma para apresentar na frente dos homens, eles nunca tinham visto Jesus no estudo bíblico. Quando eles viram Jesus pregando, eles estranharam ele, decidiram fazer uma reunião e comprar ele por 30 moedas de prata. Não foi os pagãos que comprou Jesus. Quem comprou Jesus por 30 moedas de prata foi os anciões da Igreja Católica. Eu já vi muitos irmãos aí falar que a Igreja Católica foi fundada por Jesus, compreendeu? Não, senhor, meu amado, você não está entendendo, não, porque lá em Lucas está escrito, na verdade, que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu edificarás a minha igreja e as portas dos céus não prevalecerá contra elas, e as portas dos céus será segura por ti, Pedro, vou edificará a minha igreja. Mas a igreja que Jesus falava para Pedro era o corpo de Pedro, que é a igreja viva de Deus. Jesus não falava sobre a igreja de barro. O que Jesus falava de edificar a minha igreja é a igreja verdadeira do nosso corpo, que o homem é o templo do Espírito Santo habitar. Porque quando Deus fez o homem, falou: façamos ao homem a nossa semelhança e a nossa imagem. E quando Jesus estava ali conversando com a samaritana no poço de Jacó, Jesus também falou para aquela mulher, falou: mulher, dias irão que você não precisará de adorar nem naquele monte, nem naquele templo, mas atrás dos adoradores espirituais que meu pai anda em busca. Aí a hora já chegou. Aonde você estiver, mulher, você fará um encontro com meu pai. Tu serás a igreja viva de Deus habitar. Nós seremos o templo do Espírito Santo habitar. Jesus não falava na carne de Pedro. Jesus falava apenas no espírito de Pedro, para ele edificar uma igreja no corpo dele e edificar as outras igrejas que somos nós. Doutrinar todas as pessoas para ser edificado uma igreja no corpo de Deus. Não era casa de barro. Você enganou, meu irmão. Se você entendeu que Jesus falou que para edificar a igreja dele, que é a igreja católica, não, senhor. A igreja católica foi edificada em nome de Deus, Deus consagrou, desceu a glória dela nele, mas os anciões interromperam. Só os primeiros que seguraram. Em Jerusalém, os anciões já eram tudo interrompidos, já vivia por salário do rei Herodes. Então aquele pessoal ali, Deus
amou tanto aquela igreja, como seja a igreja católica dele, que ele, nem o filho dele lá, não podia entrar, que quando entrava eles apedrejavam Jesus, compreendeu? Não espedejavam porque Jesus corria deles, compreendeu? Então Jesus, a igreja de Jesus, ele edificou as igrejas, foi do deserto. As igrejas que Jesus veio edificar foi o corpo da humanidade, não foi casa de barro. A casa de barro Jesus falou que vai ser toda destruída. Ele entrou dentro daquela igreja que foi construída por nome do pai dele e falou para os apóstolos, em verdade vos digo, tudo vai ser destruído, tudo vai ser demolido, tudo que foi feito pela mão do homem vai ser destruído. Então ele diz, orai e vigiai, para que no dia que da minha volta vós estáis preparados, mas é a igreja do nosso corpo. Ele falou para Pedro que Pedro ia edificar muitíssimas mil igrejas em nome dele, mas eram as igrejas que Jesus falava, era o nosso corpo. As igrejas que era para Pedro edificar não era casa de barro, era a igreja por igreja, pessoas por pessoas, que somos a igreja viva de Deus, compreendeu? Então Jesus, se ele tivesse dado a afirmação que a igreja católica é a igreja que salva, ele tinha nascido na família dos anciões. Ele nem olhou para os anciões, apenas os anciões perseguiram ele, os que eram de dentro da igreja, comprou ele por 30 moedas de prata e vendeu ele, compreendeu? Comprou ele e pagou para Judas Iscariote e mataram Jesus, compreendeu? Daqueles anciões ali, um que foi do lado de Jesus foi só Nicodemos, compreendeu? Só Nicodemos foi que foi ter com Jesus e falar com eles acerca da salvação, e também ajudou a enterrar Jesus, o corpo de Jesus, junto com José de Arimateia, compreendeu? Mas os outros anciões, ninguém olharam para Jesus. Como é que Jesus possa ter afirmado que a igreja católica é a igreja dele? Jesus não fala na igreja dele, aqui na Bíblia. A igreja que ele mandou Pedro edificar, que é a porta dos céus, não prevalecerá contra aquela igreja, que tudo que for ligado no céu será ligado na terra, que o inferno não levantará, mas é a igreja de nosso corpo. Porque Deus não vai levar a casa de barro para os céus, ele vai levar o nosso corpo. Então a igreja nossa que precisa ser edificada. Amém? Glória, glória, glória. Entende essa palavra aí, meu amado, porque a igreja não tem igreja por nome de Jesus aqui na terra, não. Compreendeu? A igreja de Jesus são o nosso corpo. Amém? Glória, glória. Compreende direitinho aí, meu amado.